Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de abril de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1914. Tem 4 páginas, 46 logias e 13 máximos. O tema é desestagnação do intermissivista. Ele está dentro da especialidade autopriorologia. Quem redigiu esse verbete com muito critério foi o professor Luiz Espósito, que está aqui com a sua competente assessora para responder todos os questionamentos de vocês. Definologia. A desestagnação do intermissivista, homem ou mulher, é um ato ou efeito de ativar o movimento consciencial ou abandono do comodismo e consequente retorno ao fluxo evolutivo por parte do intermissivista ao assumir as rédeas da própria ProEx, aplicando os trafores pessoais e ampliando as manifestações assistenciais. A eliminação dos bagulhos autopensênicos, a expansão pessoal da autopensanização, o cumprimento da ProEx pessoal, o grupo evolutivo como catalisador das recins pessoais, o retorno do acostamento para a via principal da evolução, a retomada da evolução, a saída da zona de conforto, o fato de assumir responsabilidades interassistenciais, a docência conscienciológica, a itinerância docente. Agora, eu li apenas um pedacinho aí de todos os dados da fatologia, e agora nós temos na argumentologia a parte da taxologia, com 10 categorias, dentre outras, de consciências para as quais a desestagnação evolutiva se faz necessária. Vale a pena ver isso aí. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Aceleração da história pessoal, alavancagem da ProEx, autodestravamento, correção de rota e potencialização evolutiva. Frase empática. A priorização quanto à ProEx transparece nas responsabilidades assistenciais assumidas e ao colocar em prática os trafores pessoais, superando as adversidades rumo ao complexo. Você necessitou promover a desestagnação evolutiva nesta vida intrafísica? Já empregou alguma experiência de autossuperação ao modo de exemplo positivo aos demais intermissivistas? Agora pergunta. Nas projeções semiconscientes que produzo, pude perceber que estou muito assediado. As imagens das projeções são de ambientes semelhantes aos de pesadelos, como uma multidão de consciências com aparência de zumbis me perseguindo. É comum ter uma multidão de assediadores ou é ambiente típico da baratosfera? Não, isso aí é baratosférico mesmo. Isso é pesadelo para valer. Isso é o que se chama projeção pesadelar. Comecei a treinar o EV, meu estado interno piorou. Tive até insônia. Porque você levantou a poeira. Isso é normal. O senhor poderia me ajudar a superar esses assédios para produzir projeções sadias, colocando meu nome na TENEF? Vamos trabalhar. Um ponto fraco meu que tem consciência é a carência afetiva difícil de arranjar uma namorada séria. Se o senhor pudesse me ajudar, quer dizer, bancar então agora aí, vou bancar o Santo Antônio, com esses 2 pontos que me atrapalham. Olha, eu vou colocar o nome da TENEF. Tem também uma senhora de Curitiba, que nós colocamos também tudo que ela pediu aqui, vamos pôr na TENEF. Agora, gente, hoje eu estou vendo que tem pouca gente para essa sexta-feira aqui. Eu não sei se tem influência daquelas bobagens lá da Inglaterra. Eu quero até falar uma coisa para vocês. Nesse dia em que a Inglaterra se transforma num imenso fã-clube, que lá virou um fã-clube, o fã-clube da Kate, da princesa Kate,
É o momento do bobo da corte, porque é a única pessoa, o súdito, que fala a verdade para o rei e a rainha, né? O bobo da corte. Então ele fazia as perguntas críticas que não querem calar. Era chegar e fazer a seguinte pergunta: quais são as suas excepcionalidades? É a cor da sua calcinha fio dental? Ou porque a senhora solta flatos afinados em dó maior? Eu não aguento esses processos da monarquia, são de morte. Hoje o dia inteiro, o mundo inteiro está preso com esse negócio. Mas vamos falar o dia inteiro. Começa, parece que é às 5 horas da manhã, e a televisão no Brasil deita e rola. Agora, deve ser isso, né? Numa sexta-feira dessa. É a sexta-feira da paixão monárquica. É uma vergonha esse negócio todo. Agora, veja, é uma indústria, né? A indústria da monarquia. Eles vão ganhar 1 bilhão com esse negócio lá, eles falaram, 1 bilhão de libras esterlinas, né? Com a venda dos processos para os fanáticos do fã-clube. Outra coisa, você sabe que 60% da população da Inglaterra são favoráveis a prosseguir com a monarquia. E outra coisa, com a caça à raposa, aquelas bobagens todas. Agora, tem muita pena ver a múmia da rainha, né? É uma múmia, né? O jeito dela, o modo, não fala nada. É uma múmia que anda. Quer dizer, uma múmia ambulante. Agora, veja, é um monte de zumbi bem vestidos. São zumbis bem vestidos na Inglaterra. Agora, é uma pena. A Commonwealth não existe mais. E eles então ficam querendo, né, elevar e fazer apologia do passado, né, pelas tolices todas. Agora, a Kate, já não pode falar mais da Kate. Tem que falar agora Catherine. E outra coisa, com acento Londonian accent. É o único jeito. E outra coisa, ela tem mais charme. Ela não é muito bonita, mas é vistosa, mas ela é muito charmosa. Então ela vai ganhar da outra, entende? Que é a sogra morta, falecida dela, não é isso? É isso? Agora, de qualquer maneira, ela é melhor que as outras, inclusive daquela outra lá, que casou com o pai do rapaz, né? Que é esquisitinha também, né? Meia abastardada, esquisita. Enfim, esse povo da Inglaterra tem muito, assim, retardo mental, né? Vários casos você vai olhar. Agora, toda monarquia tinha esse negócio do retardo mental. Esse negócio de ficar tudo dentro de casa é um problemão sério, né? Agora, o príncipe também, esse aí, parece que ele é inteligente e ele é simpático também. Então, pode ser que toda essa indústria vai prosperar um pouco mais agora com essa nova geração. Agora, eles não devem pôr rainha demais na apresentação, que não dá certo, né? Que aí fica muito cadavérico o processo. Professor, e seria esse caso dessa pomposidade desse casamento, seria um exemplo típico da filosofia do ignorantismo medíocre? Agora, o que eu preciso é isso aqui, ó. Desestagnação da Inglaterra. Você sabe que o processo de conservadorismo ou o tradicionalismo, é muito difícil da pessoa sair disso, devido à priorismose. Esse povo todo é a prioriota. Então é muito difícil sair, são os idiotas do a priori. Então, a pessoa fica estagnada mesmo. Agora, precisa de falar isso aí do Luiz, ó, dessa estagnação. Tem que sair disso. Agora, a Inglaterra está pagando também os pecados, né, por causa da Commonwealth. O povo tudo, por exemplo, da Índia foi para a Inglaterra. Lá está cheio de gente hoje que não é mais Londonian, nem nada. Eles são obrigados a admitir aquilo tudo. É muita gente de fora, os penetras, os invasores. Primeiro eles invadiram os países lá do outro, então depois invadiram a Inglaterra. A Inglaterra está dominada por isso, então o nível abaixou muito, né? A situação é precária.
Começa que a diplomacia, a maioria dos diplomatas ingleses são todos homossexuais. É muita gente assim, todo mundo já sabe disso internacionalmente. Isso aí também é um problemão para eles. Que já mostra alguma coisa, né? Sair do armário, muito bom, mas isso não é ainda uma normalidade. A gente tem que ver que a antifisiologia, querendo ou não, ela é anormal. Não tem saída. De modo que vamos pensar positivo em favor da Inglaterra e viva a princesa Kate ou Catherine. Agora, gente, vocês então, eu entrego o Luiz para vocês, por favor. Luiz, aí na fatologia, na penúltima linha. O fato de assumir responsabilidades interassistenciais. Na tua opinião, quais seriam as principais responsabilidades que nós precisaríamos estar assumindo? Bom, posso falar do que para mim ajudou, né? Foi positivo. Uma situação no voluntariado, por exemplo, se assumir uma coordenação, né? Que eu passei isso em Curitiba, isso deu uma boa ajuda. A hora que você se engaja também em questões aí da CCCI, você está mais ativo no voluntariado. A própria questão de fazer um verbete, também você se prontificar, fazer um verbete, vir aqui apresentar, ou assumir a questão do livro, né, que tem, porque essas coisas são tudo tem uma reciclagem por trás, uma assistência por trás que vai tá te levando para frente, te movimentando. Né? Você chegou a identificar alguma responsabilidade comum? Porque tem muitas coisas dentro da PROEX, mesmo grupal, que tem um papel pessoal. Mas você chegou a se identificar ou lembra de alguma coisa que seja comum, que seja de responsabilidade grupal, onde a gente precisa estar focado? Não pensei nisso, não. Luiz? Acho que agora vai funcionar. Eu queria saber, assim, do ponto de vista mais profissional, né? Não falando, assim, do processo aqui da Conscienciologia, que é bem específico, todo mundo faz esforço para melhorar, etc. Mas dentro da sua profissão, você passou milhares de horas ouvindo pessoas, né? O que faz essa estagnação? O que faz as pessoas, em geral, ficarem travadas ou bloqueadas no processo, não digo nem evolutivo, mas existencial delas? Eu acho que não vejo assim uma causa só, né? Você conseguir identificar um ponto que vai ser comum. Eu acho que é um sintoma que pode ter várias doenças por trás. Né? Então a gente até coloca alguma coisa ali no verbete, na argumentologia. Mas assim, tem muitas vezes o medo, a pessoa tem medo de tentar, medo de ousar, tem muitas vezes baixa autoconfiança, baixa autoestima, então ela acha que ela não é capaz, ela fica na zona de conforto. Pode entrar a questão da vaidade também, da autoimagem, então ela quer, de alguma forma ela tem medo de aparecer, aparecendo aparece tudo, né? Então... eu acho que no geral, você pegar na população, né, a gente tem uma influência grande da religião, que cria uma dependência, né, você não, na visão da religião, você é sempre menos, né, você é inferior àquela figura, tanto a figura mais próxima ali do padre, do pastor, quanto a figura de Deus, né, a imagem que se faz de Deus. Então, acho que a tendência das pessoas estagnarem, ficarem na mediocrização, porque também quando você vai fazer alguma coisa diferente, isso chama atenção, né? Eu acho que vários de nós aqui, a gente não tem amigos só na CCCI, a gente tem amigos fora, e tem algumas coisas que incomodam, né? Por exemplo, você vai num trabalho, você está lá trabalhando, então, você é casado? Sou casado. Tem filho? Não. Mas vai ter, né? Sempre a pergunta é clara, vai ter, né? Como se fosse assim, não sei, a princípio não, né? Não, precisa ter. Então, sempre que a gente faz alguma coisa diferente, vamos sair beber? Não, mas eu não gosto de sair beber, não faço. Pô, mas tudo que você faz de diferente
né, vai chamar atenção, vai incomodar. Então, acho que também isso faz as pessoas tenderem a ficar ali na média, ser igual a todo mundo, a não destacar, né, independente do grupo que ela esteja. Luiz, aqui na Fatologia, na página 36, na terceira linha, você fala da valorização do desconforto. Como é que você diferencia o desconforto de quando você está fazendo uma coisa errada ou não está fazendo o que deveria fazer, e do desconforto do que você poderia estar fazendo mais? Você está no caminho, mas poderia estar fazendo mais. Está em subnível. Como é que você diferencia isso? Eu acho que dá para relacionar com o anterior, né, com o estresse sadio. Porque esse desconforto aqui é o desconforto mesmo, no caso você está estagnado, você não está fazendo o que você deveria, aquilo te incomoda, e se tem alguma coisa incomodando, você tem que valorizar aquilo, no sentido de, não vou fazer de conta que não está acontecendo nada, alguma coisa está acontecendo, isso está me incomodando, está tendo esse desconforto, o que é? E daí você vai lá na autopesquisa, vai analisar teu dia a dia, tua vida, teus pensamentos para ver de onde que é. Eu acho que é diferente daquele de quando você está fazendo algo que exige que traz uma dificuldade, você tem que se esforçar para aquilo, para superar aquilo, mas você está contente com esse desafio, né? Sei lá, vamos fazer um exemplo simples assim, você está lá na academia, vai começar a academia, aquilo vai trazer um estresse, vai trazer um desgaste, no começo é cansativo, até você se sentir bem com aquilo. Mas você gosta daquilo, né? Você está gostando, o exercício é bom, está se sentindo bem. E então, isso é sem masoquismo. Sem masoquismo. Que é a característica do estresse sadio, né? Aquilo te motiva. Na verdade, o estresse, a dificuldade, ela não é algo que vai te inibir, ela é algo que vai te motivar, que vai fazer você ir para frente, querer melhorar naquilo, aprender mais daquilo, crescer naquilo. Na argumentologia, você podia comentar esse item, pusilanimidade? Então, pusilanimidade, da mesma forma, os assediadores do passado reencontram o alvo quando a consciência inicia as primeiras manifestações existenciais. Essas primeiras pressões extrafísicas, contrafluxos, assédios, em muitos casos geram melindres, causadores de estagnação consciencial. A gente falou antes com o Luiz do desconforto gerado na socinha, que é o desconforto da sociex, né? A hora que você começa a aparecer com ideias diferentes, querendo fazer atares, querendo fazer assistência, e isso começa a incomodar tanto as pessoas que estão vivendo daquele assédio, daquela questão negativa, quanto pessoas tuas do passado que te identificam pelas ideias. Então, muitas vezes, a hora que vem essa pressão, pode dar essa sensação de, opa, será que o caminho é por aqui mesmo? Parece que está dando tudo errado e tal. Então, acho que tem que ficar atento para ver, não, isso aqui, na verdade, a dificuldade faz parte do processo, é mais público aí para a gente assistir. Você acha que pega mais, assim, pega no trafar, pega onde que pega mais, assim, a pessoa fica mais insegura, como é que você percebe mais isso? Acho que é medo mesmo. Dá medo mesmo. No caso aqui, eu pensei na questão do medo. Luiz, Max aqui. Você colocou até na resposta para o Luiz também, para ela, essa questão do medo. Numa condição assim, que a pessoa que ela está estagnada, como se ela fosse vítima, né, da história. Mas você não acha também que tem coisa que é do próprio pensamento dela, de algum modo existe uma compactuação de autoassédio ou de intencionalidade também que não está muito boa, que aí coloca ela nessa condição, entende? Porque me parece que não é só uma condição de vitimização só, não. É de auto-vitimização a princípio, mas também tem a questão dos pensênios, né? Você chegou a pensar aí por essa linha? Não, eu não sei se eu pensei como questão de vítima, não sei, eu não enxerguei essa questão da vítima. Eu acho que sempre tem parte da pessoa, sempre, né, da própria consciência. Então, se ela está naquilo, é porque ela se colocou naquela situação. Da mesma forma, o que precisa para ela mudar? Primeiro, precisa ter um posicionamento. A questão da pensionização não cheguei a aprofundar, não. Mas se você puder trazer mais assim que você está pensando. Não, mas por exemplo, a pessoa que está na pusilanimidade, por exemplo, por que ela está pusilânime? Por quê? O que faz ela ficar nessa pusilanimidade? Só o medo? Estou com medo. Entendeu? Em geral,
tem alguma coisa a mais do que o medo, né? Por exemplo, existe às vezes alguns ganhos naquela condição que ela está, né? Alguma coisa que ela está compactuando. É isso que eu acho que vale a pena também para a pessoa sair disso, né? Tem um ganho secundário, né? Às vezes a forma como ela interpreta aquilo que ela vivenciou traz aquela distorção cognitiva de ela não se achar capaz, não se achar competente. Né? Às vezes naquela vida específica ela teve uma criação mais repressora, que deixou ela mais insegura. Acho que tem uma série de fatores aí que a gente pode avaliar. Por exemplo, a questão do assédio extrafísico. Se começa muito cedo ali, a criança já, isso também de alguma forma pode traumatizar, porque ainda está muito imatura para lidar com aquilo. Entendi. Queria aproveitar e também ver um ponto de revisão aqui, na sinergismologia. Tem o sinergismo proex profissão, tá vendo? Aí tem um travessão ali que parece que não está na formatação correta. Ele está mais para cima, né? Sinergismo proex profissão intrafísica. A gente acerta. Ele está mais para cima ali. E um outro ponto, Luiz, que eu queria colocar como sugestão, você avaliar, na questão da taxologia, você coloca lá 10 categorias que, dentre outras, colocam, né, a pessoa que ela deveria trabalhar para fazer a desestagnação evolutiva. Uma coisa que eu acho interessante aqui é falar do estado vibracional diretamente mesmo. Né? Mexer com o estado vibracional. Né? Porque é um ponto bem sério, eu acho, para a gente, como intermissivista. Para complementar. Posso fazer uma complementação, Max? Nesse caso aí do sinergismo proex, profissão intrafísica, está com travessão porque são dois termos. Um deles é composto. A altura. Eu entendi. O símbolo. É o símbolo. Tá bom. Luiz, na página 37, você pode comentar a efeitologia, por favor? Efeitologia. A profilaxia dos efeitos patológicos da autoproex abortada na maxiproex grupal. A ideia aqui é que se o intermissivista está estagnado, né, ele vai corre o risco aí de complicar a sua proex. Isso vai causar uma repercussão na maxiproex grupal, porque a grupal é formada por cada uma das pessoas. Então, aquele intermissivista que não está executando aquilo, de alguma forma interfere nos outros. A hora que você busca promover a tua desestagnação, você vai estar evitando esse efeito negativo que poderia acontecer, ou aquele gap que já estava acontecendo no grupo por você estar em subnível. Beleza, obrigado. Luiz, você, no caso, é psiquiatra, né? Certo? Não, na verdade eu sou clínico e acupunturista e eu estou fazendo formação de psiquiatria. Dentro dos transtornos, fobia, psicopatia, depressão, qual você acha que é o mais difícil da pessoa mudar? Né? Que a gente vê alguns transtornos assim e pensa, como é que essa pessoa vai conseguir reciclar ou sair desse bloqueio, dessa estagnação? Para você, qual é o transtorno mais difícil de tratar? Eu nunca tinha pensado qual seria o mais difícil. Mas, assim, a princípio, eu acho as psicoses, elas parecem um pouco mais... Tem uma questão orgânica muito forte, né? Cerebral, assim, bem grande, uma necessidade maior da medicação. Talvez seja o que demore mais para a pessoa conseguir mudar. Você fala, a conquista das neossinapses evolutivas prioritárias. Como você acha que é o melhor caminho para a gente conquistar essas neossinapses, ou reconquistá-las, né? Pensar um pouquinho. Bom, do que eu vivenciei foi mais na prática, assim, né? Na hora que
que você começa, se identifica que tem esse desconforto, que tem algumas, né, uma série de pontos aí que não estão legais. E uma coisa que me ajudou muito foi começar a focar mais no Trafor e na questão da motivação, né? Do que eu gosto de fazer, o que eu realmente quero fazer. Isso em várias áreas, não só em toda a vida, né? E a partir disso, conforme você vai fazendo, vai se motivando, vai assumindo as responsabilidades, pegando os desafios, né? Você vai se colocando em situações que aquilo vai exigir de você. A partir daquilo você, né, aquelas informações, você vai criando, né, novas sinapses, ou vai recuperando teus cons. Acho que eu vejo isso decorrente do trabalho do que você está fazendo. Luiz, aqui no A em cima, Tânia. É o primeiro item da politicologia. Você podia discutir um pouco qual é a relação com a desestagnação? A questão da argumentocracia, né, do argumento. No caso aí, você pegar, por exemplo, o debate de ideias, a troca de ideias, a exposição, isso também é um fator que vai te levar para frente, vai levar as tuas ideias a crescerem, a aumentar. Então, a hora que a gente, por exemplo, traz um verbete ou publica um artigo, que aquilo vai gerar um debate, uma argumentação, a tendência é que você não vai ficar estagnado. Você vai trocando, interagindo com outras pessoas, fazendo um movimento aí crescente. A relação seria nesse sentido. Tá, ok. Muito obrigada. Parabéns pelo verbete. Luiz. Aqui na página 37, em numerologia, você elencou vários trafores, né? Que ajudam na desestagnação. Na tua opinião, qual deles seria o mais importante? O que te ajudou mais ou pode ajudar mais as pessoas? Vamos ver o posicionamento, a decisão, o despojamento, a coragem, a determinação, a força de vontade e a autoconfiança. Talvez, para começar, né, fica ali entre o posicionamento, a força de vontade, né, mas os outros acabam... Posicionamento, falta de vontade. A autoconfiança ajuda muito, mas ela não vem do nada, né? Ela vem... Sim. Mas a aí partir do poderia momento que elencar você... um que fosse básico, assim? Ou tu acha que acho que pode elencar um ou mais de um? Eu acho que um só é pouco para tu dizer assim, não, esse é pontual. Se fosse para dizer um, acho que é força de vontade. Força de vontade. Tá bom, obrigada. Luiz, aqui na página 39, você podia comentar um pouco esse item 2, que é o primeiro de cima, aí no contexto da Invex, da Sinvex, você já pensou alguma coisa sobre isso? Porque hoje a entrada, vamos dizer assim, de voluntário é muito por aí, né, na Conscienciologia. E como é que você vê essa condição hoje dos inversores, na sua experiência? Que tipo de, dicas pode dar, ou comentários sobre isso? Bom, não tenho acompanhado muito de perto, assim. O que a gente vê, né, acho que isso deve ser novidade, é que chegou um jovem interessado na Conscienciologia inversor, né, e não é bem assim, tem toda uma série, como também você vê alguém com mais de 36 anos, mais de 26, 36, também não dá para dizer que, chegou um reciclante. Né, acho que talvez é questão de levar a sério a planificação, né, a aplicação mesmo, não só, encontrei um grupo, que é um grupo legal, que fala umas coisas legais, é mais saudável do que os grupos que eu tinha, então eu vou ficar por aqui mesmo. Né? E daí fica na mediocrização ali aprofunda aquilo, né? Até onde você quer chegar. Isso é uma coisa que eu comecei a pensar, assim, até onde você quer chegar, qual que é o teu limite, né? Qual que é o limite que você está se impondo? É aqui, ou é lá em cima, ou é mais para frente, aonde que é? Questão séria, que é a questão da pessoa conhecedora da técnica, né, apta a aplicá-la. Esse aplicá-la aqui, se você pudesse dar o que se pensa essa questão que você colocou aqui? Por exemplo, a pessoa que está sabendo, certo? Nesse item aqui, está sabendo que existe a técnica, né? Mas não faz. O apto aplicar. Como é que faz o pulo do gato? Como é que é o gatilho para... Eu tenho tudo, está aqui, estou sabendo, estou vendo, estou lúcido,
mas a aplicação da técnica. Um pouco é tudo que a gente tem falado, né? A própria questão da estagnação ali, tudo que a gente falou que pode entrar na estagnação, a questão da mediocrização no grupo. Então, você chega qualquer grupo, a tendência é você querer ficar ali, fazer parte do meio, então não destacar muito. Daí entra de novo, onde você quer chegar, né? Eu quero só ficar aqui ou não? Eu sei que tem uma coisa maior, mais séria, eu quero ir atrás, sabe? Não quero me impor um limite, um teto, vamos ver o quanto eu consigo melhorar, crescer, assistir. Agora também acho que tem também o timing da pessoa, né? Às vezes realmente ela vai chegar, vai conhecer a técnica, vai estar apta a aplicar, mas isso pode ser que vai levar ainda 1 ano, 2 anos para ela adquirir alguma questão, algum ponto ainda de maturidade que faltou para ela ver a importância daquilo e aplicar, né? Sem ser necessariamente patológica essa espera. Luiz, estava também pensando nesse assunto da INVEX, porque a INVEX ela se caracteriza justamente pela pessoa antecipar, né, as crises, né, todo o seu processo evolutivo. Se a pessoa fica estagnada, pode chegar um momento que ela não tem mais oportunidade de aplicar INVEX, né? No caso. Por exemplo, nesse caso da estagnação do intermissivista, você chegou a pensar, por exemplo, qual o limite onde a pessoa perde a oportunidade da inversão e agora ela vai ter que partir para a reciclagem? Não cheguei a pensar, mas eu acho que começa pelos impeditivos da INVEX, né? Se a pessoa tiver uma questão que impede ela fazer a inversão, se ela chegou num ponto que ela se enrolou tanto, o tempo passou e de repente já não dá. Se ela começar a fazer assistência hoje, ela já não está mais adiantando nada, né? Não está mais fazendo uma inversão. Simplesmente o pessoal também, mesmo, né? A pessoa tem que avaliar também, né, o caso dela. Mas é interessante ver isso, né? Porque o fato da pessoa, por exemplo, às vezes assim, conheceu a conscienciologia, por exemplo, está aqui e tudo, mas está estagnado, parado no mesmo lugar. Até que ponto que ainda está na condição de inversor? Só pelo fato de conhecer a conscienciologia, está aqui e ser novo. Ou ter conhecido novo. Entende? Então, acho que esse é um ponto que não é inversor, né? É lógico que a pessoa tem que se avaliar, mas assim, a questão da inversão, o buraco é mais embaixo, né? Até por isso que eu não coloquei também um inversor estagnado, né? Porque acho que fica mais difícil, né? Claro, né? Pode até ser que aconteça, mas fica difícil a gente entender como é que se a pessoa é inversora, ela está aplicando uma técnica de antecipação. Não dá para estar estagnado. Não dá para estar estagnado. E o item seguinte daí fala da reciclagem. Reciclagem existencial, já está na sequência que, no caso, ela já não está mais, as condições ali não permitem ela fazer a técnica da INVEX, que é uma técnica mais, digamos, mais limpa, mais direta. Ela vai ter que fazer a reciclagem e abrir mão aí dos ganhos secundários. Luiz, aqui no ar. Luiz, na página 37, eu não sei se alguém já apontou isso, na penúltima linha da patologia, o serviço, na verdade, de apoio da Unicim é serviço de acolhimento ao voluntário, SAV, e não apoio. Tá. Serviço de acolhimento ao voluntário, não sei se alguém já tinha te apontado isso. Chama SAV, Serviço de Acolhimento ao Voluntário, da Unicim. E a minha pergunta é na 38, na pusilanimidade da argumentologia. Você fala ali na geração de melindres, né? Você pode ampliar isso, trazer algum exemplo que você já tenha visto, como é que esses melindres, de que natureza tem gerado estagnação aí de alguns permissivistas? Então, até a gente comentou antes, mas principalmente a questão do medo, né? Aquela pressão extrafísica que vem quando você começa a fazer alguma coisa, a fazer uma assistência, a colocar teus cons ali em prática, recuperar mais cons, fazer mais assistência mesmo. Isso vem uma pressão extrafísica, seja das consex que estão ali envolvidas naquele desassédio, tuas consex mesmo do passado, e aquela pressão te dá uma freada, né? Vamos pensar o exemplo, se a pessoa ela estava estagnada, ou ela tem, né, esse traço de baixa autoconfiança, a hora que vem uma pressão maior externa, a tendência dela é esse trafar se manifestar mais. Então, essa insegurança vai aparecer mais e ela vai tender, se ela não bancar ali, não botar a força de vontade, o posicionamento dela, ela vai estagnar ou até retroceder. Não sei se ajudou. Luiz,
aqui, lá na última página, na frase enfática, você fala na última linha sobre a superação das adversidades, né? O que você observa como, em geral, sejam essas adversidades, assim, por exemplo, na nossa realidade da CCCI, das pessoas, às vezes, que vêm para Foz e ficam por um ou outro motivo, às vezes saem do voluntariado, vão cuidar de outras coisas. Quais são essas adversidades e o que você acha que as pessoas podem pensar, em primeiro lugar? As pessoas que já estão aqui, mudaram das cidades delas, estão aqui e estão um pouco afastadas. Uma coisa que acho que a primeira questão que pega é a questão do trabalho mesmo, né? Da profissão. Apesar de eu ser médico, todo mundo fala, médico tá mais fácil, realmente é mais fácil, não, a gente não tem grandes dificuldades, mas foi uma coisa que pegou. Para mim, a mudança para Foz mexeu bastante. Foi assim o período que gerou que eu senti assim da estagnação. E a reciclagem dentro da profissão também foi uma dos nortes aí que me ajudou bastante. Esse posicionamento para essa direção agora que eu estou tomando da psiquiatria. Então, eu acho que é uma coisa que muitas vezes é desvalorizada, né? A profissão em si, a pessoa não faz a conexão de que aquela profissão dela pode, o que a profissão que ela vai exercer, que ela pode exercer, que ela quer escolher, aquilo vai ter um reflexo direto na ProEx dela, aquilo também é assistência e é subsistência. Então, a questão do pé de meia, você ter uma estabilidade um pouco maior. Uma das coisas que mais pega quando as pessoas mudam para cá é isso, chega, não tem... vão ganhar menos, às vezes está sem emprego, não vai fazer bem aquilo que gosta, e ela tem que muitas vezes diminuir a sua carga de voluntariado para poder priorizar a profissão, né? E é uma questão até mais ampla, que envolve toda uma questão da cidade, não é só da pessoa. E, por exemplo, também da pessoa que já resolveu os problemas, passou, vamos por 2 anos, conseguiu estabilizar financeiramente, só que, vamos dizer assim, perdeu o condicionamento. Então tem aquela barreira, voltar aí na tertúlia, está 2 anos sem ir, qualquer coisa. O que você acha? A pessoa está muito perto e ao mesmo tempo está descondicionada, não aparece. Agora as coisas já estão resolvidas, assim, intrafisicamente. O que você acha que ela pode pensar? Olha, acho que uma coisa que ajuda é a questão da especialidade. Ela começar a pensar na especialidade da ProEx dela. E ela começar a se motivar por aquilo. Também a gente chega aqui e tem aí uma série de CES, uma série de especialidades. Em qualquer lugar que você vai, tem pessoas que você reconhece, que são amigos, que têm um acolhimento, mas às vezes você fica meio perdido e a motivação muitas vezes cai. Por quê? Porque você não está exatamente naquilo que você mais gostaria, o que te motivaria mais. Então, por exemplo, pensar nessa questão da especialidade, né? Qual que é a minha especialidade? Onde que eu vou, de que forma eu vou colocar essa especialidade em prática? E tem muita gente também que eu vejo que se afasta, às vezes é por autocorrupção, né? Você chega, está num grupo mais avançado, aqui a gente tem que vivenciar mais a conscienciologia, isso é diferente, por exemplo, do que numa outra cidade, que não tem um grupo tão grande, um grupo tão forte. Aquilo mexe mais com você e exige uma coerência, uma autenticidade maior. Muitas vezes nessa hora a pessoa, ela segura, ela trava, ela não faz essas reciclagens, não banca essa autenticidade, e daí ela às vezes se afasta, às vezes fica um contrapensene, né? Mas aí eu acho que é questão de 5 horas aí de reflexão, ela parar, analisar, pensar e ver o que está segurando. Não sei se era mais ou menos... Agora, para você, Luiz, eu reconheço ser intermissivista estagnado. Como conseguir sair da estagnação? Só a força de vontade seria suficiente? Qual o conselho que o Verbetório poderia me dar para que eu consiga superar essa fase pessoal, de me sentir estagnado, principalmente com relação à minha ProEx? Assim, não é, quando a gente fala da força de vontade, é só força de vontade. Acho que não é bem assim, tem que ver com mais calma, porque na questão da vontade, do posicionamento, não é uma questão da boca para fora, tá bom, agora eu vou mudar. Eu acho que tem um trabalho interno antes, e todas essas questões que a gente tem trazido, assim, analisa por que você se sente estagnado.
né? O que está faltando? Por exemplo, uma pergunta que dá para fazer, o que precisaria estar acontecendo, o que você gostaria que fosse diferente para você não se sentir estagnado? O que você acha que deveria estar acontecendo na tua vida? Que coisa você deveria estar fazendo? Que tipo de voluntariado, que tipo de profissão, relacionamento, tudo assim. As coisas que você estuda, que você lê, que você pesquisa. O que você acha que deveria estar diferente para você poder se sentir melhor? Acho que por aí é um caminho que a pessoa pode começar a analisar o que está faltando. O EV tem tirado muita gente de qualquer tipo de estagnação. Cada movimentação das energias. Que começa a aparecer. Ele dinamiza a vida da pessoa. Entende? Através do EV. Ontem não pude ver pela internet a mega euforização, mas tratei de me conectar energeticamente. Estava em uma casa que não era minha e as energias do ambiente estavam bem pesadas. Na primeira exteriorização, senti bastante o corono chakra e o fronto chakra. Na segunda exteriorização, tratei de canalizar as energias da mega euforização, exteriorizar para o ambiente e melhorar as energias do local. Mas durante o processo comecei a ficar com embrulho no estômago. Depois passou. O que o senhor acha que aconteceu? Possivelmente as energias entraram no seu processo, no seu universo, a energosfera, e isso mexeu no seu processo, principalmente digestivo, gastrointestinal, possivelmente por causa do sistema nervoso secundário. Seria bom você trabalhar mais as energias fora desses horários, de uma maneira mais regular e sistematizada. Isso vai ajudar você. Agora, professor Luiz, poderia ampliar no detalhismo para 37 o item voluntariologia, o engajamento do voluntariado tarístico, assumindo maiores responsabilidades assistenciais? Voluntariologia? Detalhismo, voluntariologia, página 37. Eu acho que aí dentro começar a questão do próprio voluntariado, né? Qual que é a dúvida? É esse mesmo. Aqui só a voluntariologia quer entender um pouco mais, só tem esse item. E é só uma sentença. Então, é isso aí que está perguntando. Primeira questão entre, né, a gente não sei a condição da pessoa, mas voluntariar ou não voluntariar, né? Você voluntariando numa atividade da TARES, com certeza isso vai é um nível maior aí de desafio para a tua ProEx, para teus trafores e para a assistencialidade que você vai desenvolver. Daí você já está dentro do voluntariado. Quais são as próximas responsabilidades, né? Quais são o que mais você pode pegar, o que mais tem aí de desafio que você acha que tem a ver com você, que vai te ajudar a crescer, vai ser um estresse sadio, que você pode utilizar aquilo para aumentar a tua assistencialidade, ampliar a tua assistência. Acho que é por aí, esse engajamento. Eu de novo. Você coloca na parapatologia o curso SCP-2. Comenta para a gente como é que você vê esse curso nesse contexto do seu verbete. Até, né, foi uma sugestão na revisão, foi ampliar para outros cursos de campo. Eu preferi deixar porque é questão da vivência mesmo, onde mais eu tive essa vivência. Eu atuo também na equipe, então a gente tem a oportunidade de participar de mais cursos, e no campo, durante o campo, aquela proximidade com a equipe extrafísica, né, pelo menos é onde eu mais sinto assim, essa proximidade pensênica, ele parece estar mais próximo. E essa proximidade te ajuda muito assim, a sentir mais a tua paragenética, às vezes recuperar as ideias que vêm durante o curso. Então, mesmo que você esteja fazendo como aluno, está ali deitado, a predisposição para vir essas informações, essas reflexões é muito grande, né? Às vezes é muito comum a pessoa pensar, eu vou lá porque eu quero fazer tal pergunta para a Consex. Está lá no colchonete, ela pensa na pergunta, já vem a ideia da resposta, devido a essa proximidade. Então a ideia é por que está no verbete?
Porque essa proximidade, essa recuperação de cons, essa questão da paragenética, a própria qualidade das energias dos amparadores te ajudam a você querer melhorar, motivar a andar mais, a desestagnar mesmo. Interessante você colocar, porque, por exemplo, no meu caso, esse curso sempre teve uma força muito grande em reciclagem, sabe? Então, por isso que eu achei interessante você colocar. Então, deve ser mais pessoas também, né? Tem essa situação. Obrigada. Luiz, só uma curiosidade. Qual a sua relação, participação, estudo, ou parente seu, ou qualquer coisa, com a maçonaria? Tem alguma coisa? Que eu saiba, não. Você não lembra de nada? Não sei. Olha, o mais próximo foi um colega de colégio que ele falou que o pai dele era maçom. Só isso, mais nada. Porque apareceram aqui várias consciências que foram maçons hoje. Eu não sei porquê. Também não sei. Entendeu? Agora, eles devem estar saindo da estagnação da seita. Entende? Por isso que vieram. Luiz, você estava falando do ECP2, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que você teve nessa parte de desestagnação, quanto às ideias do amparador extrafísico de função que você coloca na parafatologia. Na parafatologia? Um pouquinho das suas experiências. É bem por aí, né? Mas tem relação com a questão do curso também, isso pode acontecer no curso, mas, por exemplo, você vai dar uma aula, né? Quem começou a dar aula, quem dá aula de Conscienciologia sabe, a hora que você vai dar aula, que é copa, amparador, ali as coisas mudam, né? Então é nesse sentido também, o ganho que você tem, né, a hora que você assume a responsabilidade, aquilo gera um amparo de função, e você acopla com aquele padrão mais positivo, né? Isso acontece na TENEPS também, você está acoplado ali com um padrão mais saudável, e os ganhos que te dá, a motivação que te dá para crescer, para melhorar, para fazer mais. Na questão de assumir novas responsabilidades também dentro do voluntariado, você colocou no caso da coordenação, né? Também tem muita influência dos amparadores, né? Sim, com certeza, muito amparo. Parabéns aí, né? Todo mundo fala, mas tem que falar, né? Acho que na principiologia, cara, não sei se alguém já falou, e tem um erro aqui que eu vi. O princípio da inevitabilidade de adversidades, alguém já falou isso? Está faltando na anti-estagnação evolutiva, né? Na principiologia. Porque senão fica sem sentido, né? Não, porque, por exemplo, troca ali anti-estagnação por desestagnação, né? Não, as adversidades da evolução. Não, né? Não, mas está faltando na pela, né? Está faltando... Eu acho que não está faltando nada. Não, então... Olha, já que vocês estão falando, eu vou dizer o que é que eu já colocaria aqui, se o Luiz estiver de acordo. Na definologia, colocar por parte do intermissivista ou da intermissivista, para colocar a mulher no meio, porque senão elas reclamam depois para mim. Na coloquiologia está faltando o O, coloquiologia. Agora, na questão aí da ProEx, profissão, está lá um travessão mal colocado, que isso é cor do computador, eu vou arrumar. Na códigologia está cosmoética com letra pequena, geralmente a gente põe maiúsculo. Na femininologia está a autoduplista, tem 2 espaços antes, eu vou colocar isso no lugar. Outra é a voluntária, também tem 2 espaços, nós vamos pôr também aí acertar. Outro que eu quero estudar é que parece que automissus é um O só, que nós estamos usando mesmo em latim. Eu vou olhar no texto meu. Agora, na traforista, está faltando colocar aí um negrito no O. De tudo que eu fiz a revisão até agora, eu tenho isso aqui. Tudo quanto é detalhe. Você está vendo? Eu estou passando o pente fino. Esse automissus... Está muito bem feito. Eu lembro de ter visto... A sua forma está muito bem revisado isso aqui. Isso aqui é tudo nuance, nugas, coisinha à toa. Não, mas esse aqui está errado. A Neida também concordou comigo aqui agora. Esse não está errado, não. Vamos lá, está tudo certo. Que isso, cara? Ele está certo. As adversidades são da estagnação. É anti-estagnação. Sossega a sua cabeça e dê tudo com calma. Você vai Já ver li que tudo tá com certo. calma. Você viu aí o texto?
Não, a Neida viu também, a Neida acabou de ver, está concordando comigo também aqui. Não, é bom, tá bom. A anti-estagnação evolutiva, ela está qualificando a diversidade. Então, a adversidade, anti-estagnação evolutiva. Mas a diversidade é anti-estagnação. Isso é complexo. Como não? Isso é complexo. Não, a diversidade ela faz a estagnação, né? É a diversidade positiva, a anti-estagnação. A diversidade... Quer falar aí também? A hora que... É que assim, ó... deixa pra lá então. Vê a frase enfática, a mesma ideia. Eu que vi aqui, né? A hora que você vai desestagnar, isso gera adversidades. E essas adversidades são inevitáveis. Principiologia. Não, gente, eu acho que aqui tem uma coisa que eu não sei se eu entendi certo, né? Mas eu acho que não, mas aqui tá, que eu entendi que está falando aqui, todo movimento de anti-estagnação tem um processo anterior de desacomodação. Então, essa inevitabilidade de divergências é porque é inevitável essa adversidade nesse movimento anti-estagnação evolutiva. Está correto. Talvez a sua cabeça esteja um pouco descentrada devido ao processo do plural e do singular. Que aqui está a diversidade anti-estagnação. Você está achando ruim isso, não é não? Qualificação é vovozinha, que é isso? Não tem nada aqui. Mas é isso mesmo. Raciocina bem que não está. Bom, eu acho que eu entendi certo. Não dá. O seu ponto de vista está totalmente furadinho. Não está não. Olha, professor Valdo, tem uma coisa que o senhor não falou aí, que a Eliana apontou, não sei se o senhor anotou. Na página 37, na segunda linha logo, o serviço de acolhimento ao voluntário da Unicim. O senhor falou isso? Foi falando. Que eu não ouvi, desculpa. Aonde que está isso aqui, o serviço? Não é serviço de apoio ao voluntário da Unicim. Serviço de acolhimento ao voluntário. É a parapatologia? Patologia. Segunda linha. Página 37, segunda linha. Segunda linha. O serviço de acolhimento ao voluntário Unicim. Acolhimento. Eu ia até falar que tem 3 apoios aqui que ele arranjou. Com 3 apoios não cai, né? Esse último é o serviço de apoio aos inversores. Não. Ao voluntário. Ao voluntário. Então, serviço de acolhimento. Aqui, ó, eu anotei que eu ia falar com o Luiz sobre esse caso dos 3. Então são 3. Tem mais alguma coisa que vocês viram? Tem uma sigla. A sigla é SAVE. Está funcionando desse jeito, né? Não, eles foram feitos para isso. Agora, o que é que você viu mais? O Adriano, a sigla é SAV. O que é que você viu, hein? A duplista, traforista, eu já falei. Eu não sei aqui o que é que você tem. Tudo aqui já está anotado. Está tudo aí. O texto dele, ele olhou muito, está muito revisado isso aqui. Eu e o João já colocamos as baterias tudo em cima, está difícil o negócio. Precisa de arranjar alguma coisa, mas não tem. Entendeu? De vez em quando a gente tem que deixar algum errinho para o povo achar, sabe, Luiz? Na próxima. Faz parte do serviço do próximo verbete, você deixa os 2 assim, de caso pensado outra coisa. Anota antes que você viu, e assim você comprova. Não, mas esse é a equipe de revisão, né? Não é a gente. Esse é o pessoal aí da revisão. Sabe que eu já fiz isso tudo.
Eu dava as coisas para a pessoa revisar, mas antes eu tinha feito a revisão. Aí a hora que ele começava a reclamar que eu não vi nada, eu falei, tá aqui, ó. É isso aqui que você viu? Geralmente tinha mais do que aquilo que ele revisou, porque eu estava mais habituado com o texto que ele. Né? Agora, é importante esse processo de revisão. A pessoa aprende em tudo. A revisão é um dos alimentos mais, vamos dizer, de ultra aplicação. É aquele processo da vacina de largo espectro. Você está entendendo como é que é? A revisão é um trabalho de largo espectro intelectual. O negócio é amplo, é cosmofisiológico. Por isso que eu sempre incentivo o povo a fazer revisão. E é uma crítica muito boa, sabe como é que é? Porque ela acrescenta imediatamente alguma coisa do seu serviço. Sempre é bom. De modo que o chefe lá pode continuar falando, vê se tem mais coisa do seu lado. Pois é, mas para você está errado, mas é que você é uma minoria. Então aqui, ó, essa você perdeu, mas fica registrado, viu? Aqui, fica consignado na ata que você é o seu voto vencido, tá certo? Não é isso? Escuta, eu vi um filme muito bom. Escuta, eu vi um filme muito bom para o Cineclube, mas ainda não posso fornecer para você, porque eu emprestei para a Kátia e a Cristina para verem, que é um filme japonês, que é muito bem feito. Olha, eu conheço o Japão, né? Então eu sei como é que é isso. Fizeram um filme fora de série. Oportunamente nós trazemos aqui, depois que elas veem o filme. Eu quero ver a sua anuência sobre o filme, se você está de acordo ou não. Hein? Sabe como é que chama o filme? Então você pode dizer que eu pego no vídeo, pego só isso. Partida. Aqui, ó. A Partida. A Partida. A Partida. Já viu isso? Não. Fora de série esse filme. Agora veja, é dos tais filmes que eu fui lá na locadora e comprei 20 filmes. Não, esse aqui eu nunca vi, quero ver. Já descobri alguns bons, esse aí é fora de série. Tá, então, beleza. Vocês vão ver depois. Então já pode providenciar. Eu estou tentando ajudar o Cineclube. Sim. Fui lá na locadora com o Pedro, tivemos lá uma você hora. indicando já ajuda demais. Tudo quanto é sujeira lá dentro. Valdo, toda indicação que você dá ajuda a gente. Porque o horário já não, o horário nosso já não ajuda muito, que é domingo à noite, mas o auditório é muito concorrido lá, né? Então, quando tem indicação sua, a coisa melhora mesmo, sempre. Pois é, mas esse aí... Não, esse eu vou pegar, a gente, se não tiver filme é muito se não tiver na videoteca, a gente pega antes mesmo delas trazerem de volta. Professor, esse filme, ele fala sobre educação. Então, o que é? Esse filme, A Partida, ele fala sobre educação? Não. Tem um teor, não, então não. Você quer que eu fale o que é? A Partida... Não conta o final, hein? Não conta o final, senão não vai ninguém. Não quer que fale? Não, o final você não pode contar, senão não aparece ninguém lá. Não, o final não. Não tem jeito. Se eu for contar o que é, já vou falar o início, o fim. Não, eu fiquei confusa. Isso, não fala não, tem que ir lá ver. Vocês são os bobocas, se não querem ouvir. Eu já vou reservar todos. Eu quero ver. O problema é de vocês. Deve falar? Você viu medo? Um trailer você pode... Não dá trailer. Esse negócio de trailer não dá certo. Filme bom não se mostra trailer. Ou você conta tudo ou não fala nada. Se for para ajudar o Cineclube, você não... Toda vez que tem trailer é bobagem. É seriado, é coisa antiga. É A Cidade Infernal de 1935, não tem o trailer. Isso é besteira. Não, vou ficar quietinho depois. Um dia vocês vão ver. Agora eu quero ver depois o que você vai falar sobre a partida do dia. Ele vai acabar contando alguma coisa. Se contar, vai tudo por água abaixo. Agora, ó, gente boa, tem atores fora de série, japoneses, de cair o queixo, fora de série. A gente passou, sem querer atrapalhar o Luiz aí, né? Já fala as coisas conforme eu penso, não adianta, né? A gente passou o Menino do Pijama
Listrado, não é amarelo, não. Listrado. Ele fala dourado já. Listrado, muito bom mesmo. Né? Apesar de ser... O pessoal às vezes reclamou, porque tem uma base verídica que é da própria guerra, mas é uma ficção. De processo de concentração, muita gente acha ruim. Né? Não é só isso. Tem gente que reclamou porque a gente tem dito que a coisa tem uma base. Tem a base verídica da guerra, da essência do que aconteceu. Gente, mas o estudo, por exemplo, da ignorância que os caras, os senhores da guerra, mantêm com a população é impressionante, que é a maior prova do processo. E outra coisa, aquilo aconteceu com milhares de pessoas. Não, houve uma certa discordância, uma certa polêmica, aliás, né? Pelo fato do filme ter apresentado uns erros no que diz respeito aos militares levarem a família para uma área que seria de front, pela coisa de supostamente ter um princípio de talhão ali no final do filme. Mas, na verdade, foi uma forma que o cara pôs de mostrar. O filme é muito bem feito. A primeira coisa, eles não falam nada na realidade, eles supõem e sugerem. Aquilo é uma perfeição. Muito bem bolado. Agora, professor Luiz. Gostaria que o professor Luiz ampliasse o item 9 da taxologia, página 39, tenepsista. Bom, esse dá para falar um pouquinho porque posso dizer que a minha está mais ou menos assim. Isso aí é a Cris, lá de Buenos Aires, que está falando, sabe? Que é a tenepse estacionária, ou seja, você chega num ponto que fica naquilo, o negócio não caminha mais, não dá muita... as percepções são sempre as mesmas, as sensações, né, sempre parecidas, ou você começa a entrar num ponto de apagar muito fácil. Então aí no caso é um nível é um exemplo, né, um modelo aí de estagnação. A pessoa está com a tenepse que está estacionada, que aquilo não cresce, não muda, não desenvolve, não aprimora, não tem ganhos, né? Claro que ela está fazendo assistência, mas aquilo está sempre no mesmo nível. Agora aqui ela está falando para mim. Quanto a isso, no meu caso, estou notando que tenho lapsos, onde não sei se estou dormindo quando exteriorizo ou faço trabalho extrafísico. Até ontem quase não estava sentindo a movimentação das energias e tinha deixado quase de movimentar ao longo do dia. Mas à noite comecei a trabalhar e após muito esforço e ajuda do amparo, consegui sentir um pouco mais. Também pude detectar acoplamento muito forte de consciência freando as energias. O senhor poderia me orientar nisso? Olha, não incomoda com isso não, vai em frente e insista com o EV. Você vai superar isso tudo. Isso é fácil de altos e baixos. Às vezes tem. E outra coisa, a mulher passa por muito disso, vive processo hormonal. Olha, se não é o seu caso. Hoje, durante um sonho lúcido, desejei projetar, mas o que ocorreu foi um sonho projetivo, no qual não podia ver e que tinha uma consciência me segurando na cama. O que pode ter dado errado? Aí tem uma porção de fatores, é preciso ver quais eram as suas emoções na hora. Isso é que influi mais. Agora, para você, sou retardatário, mas gostaria que o verbetógrafo desse alguns exemplos e ampliasse na pensenologia, página 36, primeira linha. O holopensene pessoal da desestagnação ou da desestagnação evolutiva, os ortopensenes, a ortopensenidade e os evolutos pensenes. Bom, os ortopensenes, a ortopensenidade é a pensenidade mais correta, que é do prefixo orta, mais reta, mais linear. Evolução pensene, evolução pensenidade é relacionado à evolução, à evoluciologia. Quanto ao holopensene pessoal da desestagnação evolutiva, acho que aí é um passo seguinte, né? A hora que a pessoa já fixou um movimento, já um ritmo evolutivo, algo que ela saiu da desestagnação, ela fez esse movimento, né, desestagnou, está evoluindo, está crescendo, e aquilo
ela criou mecanismos de manter esse movimento. Eu acho que a partir dela começa a instalar esse holopensene pessoal de desestagnação. Ou seja, ela vai eliminando aí qualquer risco de poder de retornar a condição anterior. Tem o tipo de estagnação que está mais explícita aqui no verbete, né? A pessoa que está completamente fora do trabalho dela, da ProEx, assim, desviou, né, completamente. E também, você acha que existe para a gente aqui, vamos supor, a pessoa que trabalha, tem resultados, produz, tem resultados, só que esses resultados são os mesmos há muito tempo. Você considera isso um tipo de estagnação? Ela pensar assim, eu faço e a produção dela realmente tem resultados do que ela faz, mas já tem 5 anos que é aquilo mesmo. Isso é uma estagnação? Você vê isso aqui acontecer com a gente? Tá, a gente pode até debater isso, mas eu acho que produtividade não necessariamente é um sinal de desestagnação. Pelo menos a produtividade externa, né? Aquilo que alguém olha fora e vê, ela está produzindo. Eu acho que a desestagnação tem a ver com o movimento interno, esse movimento mais coerente, tem a ver com os teus valores, com a tua especialidade, com a tua especificidade na ProEx. Então, assim, eu acho que pode acontecer da pessoa, você olha, ela está fazendo um monte de coisa, mas ela se sente estagnada. Né? Talvez não seja até nem tão raro isso acontecer. Eu acho que aí tem muita questão da especificidade mesmo. Ela está fazendo, mas não o que ela gostaria, o que realmente teria mais a ver com ela. Né? Mas aí tem que ver também por que isso. Ela está fazendo isso porque ela não se achou, porque ela está pegando valores externos para ela, ou é uma questão daquela Serex específica. Então, por exemplo, a gente falou se uma pessoa está estagnada ou perde a ProEx, aquilo repercute no grupo. Né? Eu acho que também pode acontecer da pessoa ter que rever a ProEx dela a partir de algum gap que ficou numa situação ali do grupo. Né? Não seria algo, seria uma questão ali, uma necessidade dela de rever aquilo. Né? Mas acho que também isso tem que ser visto com bastante cuidado para não virar uma desculpa. Né? Eu estou fazendo esse trabalho porque não tem mais ninguém para fazer. Eu sei que eu deveria estar fazendo outra coisa, mas se eu sair daqui, ninguém vai fazer. Acho que isso também é um auto-engano, uma auto-corrupção. Né? É claro que ninguém vai fazer se ela não sair. Enquanto ela estiver fazendo, os outros não vão fazer. Né? Luiz Rosa, aqui no B. Página 37, sinergismologia, você fala sobre o sinergismo ProEx, profissão intrafísica. Você falou da sua situação atual, a definição agora da sua profissão. Eu gostaria de te perguntar se você, já desde a infância, você já tinha dados, indícios, vestígios ou fatos de sua futura ProEx profissional. Dá para dizer que sim. A questão da medicina, desde sempre quis. Assim, não lembro de querer fazer outra coisa. Né, desde pequeno. Não vou saber te precisar agora desde quando eu falava isso, mas perguntar para minha família, você sempre falou que queria fazer medicina. Então, nesse ponto, sim. Né, a questão da psiquiatria, que é onde eu estou indo hoje, também teve já desde a adolescência, era algo que sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei. E nas suas brincadeiras enquanto menino, você exercitava assim, o papel de médico, e como havia assim, alguns... Você tinha preferência de fazer esse tipo? Se eu brincava de médico, é isso? No bom sentido. no sentido lúdico do termo, né? Olha, eu lembro, já que você está perguntando, eu lembro de uma vez que eu ganhei aquele conjuntinho, né, de instrumentos de médico e tal, eu achava até legal, mas nunca foi uma coisa muito forte assim nessa parte. Tinha tendência à pesquisa, pegar assim, insetos, queria abrir, ver? Sim. Clube de ciências, dissecar algum inseto, alguma coisa, isso sempre sim. Fazer experiências em casa, isso eu tinha sim. Tá bom, obrigada. Na sua infância tinha médico dentro do seu holopensene? Tem. Você chegou a conhecer médico na infância? Tinha.
Na minha infância eu não tinha médico. Eu vim conhecer médico, já era grandão. Nunca tinha visto um médico. Mas havia lá. Havia os entendidos. Você vê minha terra, como é que era? Uma beleza. Tinha dois tios-avós que são médicos, tem um primo da minha mãe que é médico, hoje em dia tem mais gente na família também, depois que eu já tinha decidido, outras pessoas também fizeram, alguns primos. Minha família, em 30 pessoas, tem 6 médicos e 8 dentistas e uma meia dúzia também de psicólogos, pra você ter uma ideia. Agora, dentista tem 8. Tudo é na área da saúde. Agora, o que é engraçado, na minha infância mesmo, eu como criança, eu nunca tinha visto um médico. Não havia. Você está entendendo? Na área. O Brasil era assim, na década de 30. Mas olha, fala aí, o que você quer? Pergunta para o Luiz. Luiz, são 2 questões, vou apresentar a primeira. Se a gente poderia considerar o desvio da Proexis ou qualquer tipo de desvio da Proexis uma condição já de estagnação do intermissivista? É uma coisa para debater, né? Eu não tenho fechado assim. Eu vejo 2 coisas. Se, por exemplo, a pessoa que desvia, se a desestagnação é um nível menor do desvio, né? Seria tudo o mesmo contínuo, mas ali a pessoa ainda só está estagnada e, no caso, se aquilo se cronificar ou intensificar aqueles trafares que estão estagnando ela, desviar, ou não, ou são coisas diferentes. Não tem isso fechado. Só pensando no caso mais absoluto, a pessoa que realmente desviou da Proexis, ela pode estar numa atividade assistencial interessante, a gente olhar e falar, pô, que bacana, mas se isso, por não ser a programação existencial dela, já significaria que ela estagnou do ponto de vista da intermissão do que ela planejou, né? Ela vai ter que, ela com ela mesma, né? Aquilo que ela está fazendo, ela tá crescendo com aquilo? Ou aquilo é muito fácil? Né? É aquela história, o ideal é você procurar aquilo que é difícil, mas você gosta, né? Aquilo que é fácil e você gosta, geralmente você pode estar fazendo uma automimese. E o que é difícil, o que você não gosta, não adianta nem mexer. Né? A segunda... Pode falar. A segunda tem alguma relação também, mas é mais uma sugestão. Eu estava pensando que poderia existir uma caracterologia desse tipo de desvio, né? Ou da estagnação em si. Então, por exemplo, a pessoa poderia estar estagnada por desorganização dos próprios trabalhos assistenciais que ela se propõe. Dentro da desorganização, ela poderia estar estagnada por excesso. Ou poderia estar estagnada porque ela está numa função errada, na especialidade errada, na instituição errada. Ou seja, está bem relacionada à ideia do desvio que eu perguntei por primeiro, né? Mas talvez isso ajudasse a pessoa a fazer um diagnóstico dela. Por exemplo, quando eu penso no excesso, eu vejo que eu posso ter alguma estagnação intermissivista por excesso de compromissos que eu acho que fazem parte da Proexis, mas de repente tem alguns que não são tão sérios, tão importantes. Né? É a história da produtividade que a gente estava falando. Ela produz, mas não está dentro do... É melhor do que tivesse desviado completamente, né? Pelo menos ela está produzindo, mas ainda não é. Eu pensei no verbete de ontem também da Cristina, né? Que é a questão do problema no contexto da assistência mesmo, né? Então, assim, a pessoa está fazendo assistência, mas não está dando certo aquela assistência que ela se propôs. Aí poderia ser também um desvio de Proexis aquilo, ou ela não está estagnada como intermissivista. Aqui na página 37, eu não sei se já foi corrigido. É uma questão de padrão aqui na trinomiologia. O segundo trinômio, megatrafor, a letra do O me parece que deveria estar em itálico. A gente esteve confabulando aí a respeito. Eu não tenho bem certeza se o padrão é esse. Esse é um padrão, sim. E está faltando aí, em outro lugar, esse padrão. Por isso que eu tinha anotado aí. Mas já tinha sido corrigido? Hein? Já havia sido corrigido? Não, esse é um padrão, esse aí. Quando a gente tem o itálico, você coloca o negrito. Qual que é que está sendo? Trinômio. O O está em negrito, mas não está em itálico. Deveria estar italicizado.
Escuta, eu não entendi nada até agora, que eu sou burro. Aqui está assim, o trinômio mega, trafor, mater, pensene, prioridade. É esse? Isso. O mega trafor, o O está em negrito, mas não está em itálico. O que é que está errado? Está tudo certo isso aqui. O que está errado? Não, aqui é tudo itálico e entra o negrito. Mas o O não está em itálico. Mas o O não está. Hein? O O não está italicizado. Não, isso aí não faz mal. Ele pode estar junto do negrito ou o negrito simples. Não interessa. Desde que ele tenha negrito, acabou. Isso é bom para chamar a atenção. Nós já temos esse critério há muito tempo. Não, o negrito eu entendi, mas ele Pois não... é, o negrito itálico, pode ser. É a mesma coisa. Tanto faz estar em itálico ou Agora, não pode ficar simples, geralmente, para seguir um critério. Como tem um aqui que está faltando. Hominologia. Esse nós vamos consertar. Tá certo? Olha lá, ó. Traforista. Aonde? Nós vamos colocar igual aquilo lá. O ó. Agora aqui, ó, para você de novo. Estou passando por esse processo de desestagnação. Iniciei esse exercício evolutivo contínuo em 2008, após assistir um vídeo aula da tertúlia. Gostaria de saber do verbetógrafo Luiz se ele usou mais a técnica da Invex ou da Resex. Vocês querem saber tudo de você, Luiz. Mais da Invex. Abre o jogo. Da Invex. Foi mais Invex? Invex. Professor Luiz, na sua opinião, as causas da estagnação do intermissivista têm fatores comuns possíveis de serem antevistos? Caso afirmativo, quais as melhores profilaxias, além das técnicas apresentadas no verbete? Uma coisa que acho que a gente não falou tanto, acho que é a questão dos valores. Isso pode ajudar também. A pessoa ter claro os seus valores e procurar seguir por eles, né? Ficar atento se os valores que ela está usando são dela ou são do grupo, independente de qual grupo seja um grupo mais sadio ou menos sadio. Eu acho que isso pode ser uma profilaxia, ela se manter aí alinhada aos seus valores e às suas motivações. Tem me incomodado as teorias que diferenciam pessoas e essências. Penso que em potência somos todos iguais e porque todas as teorias implicam na evolução. O que o senhor acha? Não estou de acordo. A minha resposta para você é não. Agora, por que isso? É a minha opinião, você deu a sua, estou dando a minha. O processo todo aqui, companheiro, é o seguinte, vamos entender. As pessoas, elas têm direitos e deveres iguais. Ou se você quiser arranjar qualquer coisa, nós todos somos iguais desde que nascemos. Mas nós começamos a nos diferenciar e a ser distintos uns dos outros de acordo com o nível de autodiscernimento, hiperacuidade, inteligência evolutiva. Então as pessoas começam a ficar diferentes. Não dá, por exemplo, para você manter os princípios conscienciais no mesmo nível o tempo todo. Um vírus não tem a mesma inteligência de um nobelista. Então, veja, estudos são princípios conscienciais. Então, comece a pensar não só em pessoas. Pense a partir dos princípios conscienciais. Vocês não acham que é melhor e mais abrangente e mais lógico? Então, a cosmovisiologia que falta. No seu caso, o diagnóstico que eu dou aqui, ó, com a minha turma aqui, ainda tem muita gente que pensa igual a você. Nós falamos que são pessoas monovisiológicas. Elas precisam de ter uma impressão e abordagem cosmovisiológica. Então, no caso aqui da cosmovisiologia, é justamente você pensar no princípio consciencial e não na pessoa em si. A pessoa, ela está no meio do caminho, entre o vírus e a consciência livre. A gente nem sabe o que tem depois da consciência livre. Então, você vai comparar a consciência livre comigo? Não dá, né? Entende? É muita falta de caridade. É isso? De modo que raciocine e vê se tem lógica isso que nós estamos ponderando com você.
Eu admito e respeito o ponto de vista de qualquer outra pessoa que falar. Mas agora a gente tem o da gente. E o processo nosso é de debate, é esclarecer isso através da discussão. É isso que eu estou fazendo. Depois que passei pelo processo da mega euforização, tive sintomas físicos, oscilações de febre, congestionamento nasal e muitas dores de cabeça. Realizei um check-up e nada foi constatado. Gostaria de saber se esses sintomas estão relacionados com alguma desconexão de assediador. Está na cara, né? Estou me sentindo estagnada e não estou conseguindo ir trabalhar, o que é raro, pois nunca falto. Eu deveria ir falar com o senhor pessoalmente? Olha, você que é minha amiga, chega aqui que eu quero dar um jeitão aí, se for possível, nessa questão. Quem está falando é uma amiga minha, que é uma grande psicóloga. Vem aqui que a gente vai ver isso. Agora, é lógico, eu lembro aí do dia que ela passou aqui na mega euforização. Ela passou direto, tinha coisa assim. Lá tem um processo familiar muito sério. Então, aí é por isso que eu estou falando, seria bom ela vir aqui para dar uma olhada dela. Para você, na página 37, legislogia. De que forma se dá a lei do maior esforço evolutivo? A gente só evolui com esforço, né? Em 500 verbetes. Mas assim, a gente só evolui se esforçando, né? Então, o padrão que a gente vê por aí é a lei do menor esforço, é o comodismo e tal. Isso não leva a lugar nenhum. Então o negócio é a gente estar sempre se esforçando e procurando. Varia com a pessoa e varia com o contexto, com o objetivo dela, né? Por isso que eu estou falando, tem uns 500 verbetes que a gente fala na lei do maior esforço. Tenho constantes pressões em várias partes da cabeça e principalmente na nuca. Agora estou com um forte sentimento de desespero. Gostaria de saber de que maneira posso verificar se devo procurar ajuda ou se é apenas autoassédio, frescura. Sei que só existe assédio, pois a pessoa permite, porém, se o assediador já se instalou, no meu caso, que não domina as energias, sou a consciência trancada, de que modo devo proceder? Você precisa de 3 coisas, EV, EV e EV. Vamos ver o que é que você faz com o EV. É a saída para você. O seu problema aí é dominar as energias. Agora, ó, realmente isso aí é assédio. Ele mesmo está falando principalmente na nuca. Agora, é brabo esse negócio, porque o assediador, ou os assediadores de modo geral, eles vêm com a pessoa e quase sempre o que pega mesmo é no traseiro, ou seja, no emunctório. Sabe em medicina o que é emunctório? É o despacho dos esgotos. Agora veja, na cabeça o esgoto só pode ser atrás, né? Agora é justamente aonde dá, que é na nuca. Isso é impressionante a gente pensar, né? Como é que até na questão mal feita não tem jeito de sonegar a informação. Se você pesquisar, você vai bater aonde dói. Aquilo que precisa para esclarecer. Esse caso da nuca, por exemplo, está tão claro, olha, não tem saída. Se uma pessoa, isso é regra geral, só 99% dos casos. Então, por exemplo, se uma pessoa começou a sentir muita coisa, só na nuca, nuca, e nada do resto, está na cara que tem. E outra coisa, é justamente aí que tem a ligação para a pessoa sair do corpo, fazer projeção consciente, para a pessoa dessomar, entende? Que é justamente a conexão do sistema nervoso central com o secundário. É onde começa, o processo é nucal. Agora, essa nuca que nós falamos, por exemplo, pode ser no forame que está entrando na caixa craniana, você está entendendo como é que é? Que geralmente é por aí, é ali. Então, é onde tem a conexão. Agora, o que eu vejo nisso é que a gente tem que chamar a atenção, é que o processo nucal, esse chakra secundário, ou terciário, ou quaternário que existe, ele geralmente expressa algum processo de assédio forte. E o assédio, no caso, sempre primeiro da pessoa, depois da consciência. De modo que esse caso aí é mais um. Vocês já viram as dezenas de casos iguais a esse que aparecem aqui? Quer dizer, o processo desse assédio pela nuca e o problema todo, os sintomas pela nuca, essas sensações, ainda é um fato muito comum na humanidade inteira.
É demais. O povo ainda não sabe mexer com isso. E outra coisa, a maioria não sabe nem o que é isso. Outra coisa, muita gente vai a um cara aí que é neurologista, ou outro que mexe com processo de psicomotricidade, ou que faz isso, faz aquilo, e não tem nada. O processo é só energia do assediador e a pessoa sentindo o processo na nuca. Às vezes não precisa de colar cervical, nada disso, a pessoa está usando. Já houve casos assim, vamos tirar o seu colar cervical e vamos tirar esse bloqueio na hora. Tiramos, pronto, a pessoa nunca mais precisou pôr colar cervical. Colar cervical é para quem teve trauma, passou por acidente, um negócio sério, que aí dá problema no forame, propriamente dito físico. Mas agora, essa diferença é enorme entre uma coisa e outra. Tem pelo menos uns 3 pontos de acupuntura na região, começando ali no forame, que estão relacionados a agora, essa o entrada ponto de de energia. acupuntura, quando o caso é de assédio muito grande, ele pouco vale. Ele não funciona tanto. Primeiro, a pessoa tem que reagir reconhecendo o autoassédio. Aí ela combate o autoassédio. A hora que ela combate, já fica difícil do assediador funcionar no micro-universo consciencial dela. Ela começa a se emancipar. É o 13 de maio, entende? A libertação. Não é fácil. Outra coisa, a maioria desses casos são semi-possessões. Não chega a ser possessão. Então a pessoa tem um surto. O negócio é ver isso, o surto. Uma outra coisa, a maioria que se dá atualmente na Terra acontece com as mulheres, mais do que homens. Mas isso é porque está em desenvolvimento. Vai chegar um ponto que vai atingir mais os homens. Por enquanto é mulher, porque a mulher de fato é mais sensível do que o homem, né? Nessas coisas todas. Ela leva o negócio mais a sério. E outra coisa, quem é que mexe mais com cardio chakra? Quem é que mexe mais com laringo chakra? Mulher. Isso tudo é a comunicação com o processo de emoção. E como que poderia ser a abordagem, uma abordagem assim, por exemplo, no consultório, né? A gente vê muito pessoal se queixando de... O consultório é o seguinte, você tem que entrar antes, durante, depois, com o estado vibracional em dia. Vai chegar um ponto que você domina de uma tal maneira que você pensa, aquilo acontece. Do jeito que você tem um banho extrafísico, você dá um banho automático em você mesmo. Então aquilo mostra o processo da desassimilação, a desassim total. Agora, quando chega a pessoa, você só de chegar perto dela, você já pode fazer até a voltar sem precisar dela saber. É isso que eu fazia no meu consultório. Mas assim, forma para educar a pessoa, para ela Para aprender. educar é a hora que você vê que ela tem acesso, ela dá acesso a você. Ela permitiu que você falasse. A educação dela, o nível cultural dela, algum processo dela. Se a estilística dela deu abertura, você entra com a história toda e abre o jogo. Mas nem sempre isso acontece, você sabe. Outra coisa quando também, não dá, fica no... Quando você vê que tem a família, 3 elementos, e aquela pessoa que precisa de saber, ela permite o acesso, você tira os outros elementos e fala só com ela. Às vezes é muito importante. E quais os critérios para eu ver que a pessoa está permitindo acesso, que aquela pessoa é o ponto? Na hora que você vê que ela é mais, assim, totalmente, vamos dizer, extrovertida, alegre, tem bom humor em certas coisas, entende? Agora, se ela é muito carregada, ou se é muito assim, orgulhosa, você tem que ter cuidado com isso. Porque senão, em vez de ajudar, você piora. Tem certas coisas que a pessoa pode fazer um estupro evolutivo com a melhor das boas vontades. Se ela não tiver discernimento, ela joga tudo no buraco, no abismo. O carro bate, sabe, sem freio. Não dá certo. Então, o caso todo é ver a abertura. Eu chamo abertismo consciencial. Observa aí, se tem, fica tudo mais fácil. Agora, você deve usar quando precisar, arco voltaico, tudo que você quiser. É o que eu fazia. Em todos os anos que eu trabalhei com gente dentro da medicina, principalmente em Uberaba, no Rio de Janeiro, eu nunca tive reclamação braba em cima de mim.
Depois de tantos anos que já passaram, não adianta vir com reclamação agora que ninguém vai admitir. Se eu posso falar isso, não, mas teve. Não, nunca teve. Entende? Outra coisa também. Nunca ninguém morreu junto comigo. Morre quando está à distância, ou tem qualquer coisa. Agora, já teve gente que eu vi morrer com assediador e o cara quis furar meus olhos. Eu cheguei perto dele e comecei a ver o que era. E ele estava nas últimas, a situação de ir contra o cosmos. Na hora que ele estava para morrer, ele quis colocar as unhas dele nos meus olhos. Agora, foi o último movimento que ele fez. Aquilo ele caiu, morreu na hora. Quer dizer, isso às vezes acontece. Então você vê a pessoa morrer numa condição dessa. Que não tem outro jeito. Mas a maioria, por exemplo, devido a um processo, um problema de maca, ou de ambulância, ou disso, ou daquilo, nunca vi. Nunca aconteceu isso na frente da gente. Agora, por exemplo, esse senhor eu nunca pude esquecer. Eu já falei aqui nele. Ele ficou bem encaminhado. Hoje ele está ressomado, eu posso falar à vontade que não pega mais, já superou a situação dele. Agora, ele era uma pessoa, não era fácil. Eu não tive contato com ele. Eu conheci o homem na hora que ele estava para morrer, mais nada. Eu cheguei lá, fui o único médico que viu o cara na hora. Ele tinha vindo de uma fazenda, sabe? Mas o cara era... Sabe o que é jagunço no interior, antigamente? Era isso. Então, era difícil. Agora, só de você olhar o homem na cama, o homem praticamente prostrado na cama, ele me tinha medo do povo que chegava. O cara praticamente era um cadáver. E o povo morria de medo só de chegar perto. O cara está lá, inerte. E a turma tinha medo, só por causa da cara dele, para você ter uma ideia. E foi esse que, a hora que eu joguei energia, ele voltou à vida, né? E quis entrar nos meus olhos. Eu vi direitinho a intenção do negócio. Terrível, né? Você vê como é que... Outra coisa, estudo é dentro da área da psiquiatria que você vai trabalhar, precisa de abrir o olho. Agora a pessoa que tem um assédio mais crônico na vida, e ela agora está acamada. A tendência dos assediadores que estão normalmente com ela, que acompanham ela normalmente, que acompanharam durante tempos, é o que a tendência deles é ir, como ela não tem mais o mesmo tipo de reação, não consegue ter mais o tipo de reação, é se afastar ou eles permanecem ali ainda? Não, dependendo do ambiente, o holopensene, por exemplo, do hospital, às vezes, ele já faz, ele repudia o processo e a pessoa não se sente bem lá dentro. O hospital, quando ele tem assistência, principalmente uma UTI, por exemplo, os assediadores se afastam. Isso ajuda os profissionais da medicina, ajuda os enfermeiros, isso aí é muito bom, os cuidadores, entende? O negócio é o holopensene do ambiente. De que modo podemos manter a higiene mental e pensêmica quando ainda não temos o domínio da telepatia? Olha, telepatia não tem nada que ver diretamente com higiene mental, não. Você pensa por você sem precisar estar falando ou pensando os outros, ou se comunicando com os outros. Então, a telepatia é um processo de comunicação interconsciencial. A higiene mental é um problema interno, íntimo, da intraconsciencialidade ou do micro-universo da pessoa em si. De que maneira discernimos sobre as consciências que podemos confiar? Olha, aí é ver qual é a intenção da pessoa e a energia que ela exterioriza. Como é que é a força presencial da pessoa? Por que não consigo? Na questão, por exemplo, aqui a consciência, você tem que ver do ponto de vista de consciência mesmo. O que você está sentindo? Qual essa sensibilidade impressiva da presença da consciência? Por que não consigo ter telepatia com minha amparadora? Onde estou falhando? Se predispõe ao processo e não fica fazendo o show antecipado. Quer dizer, você já faz todo o script do que você quer. Não. Deixe que a consciência, que é a amparadora, estabeleça o programa da sua assistência. Não fica querendo que ela faça isso ou aquilo que você quer. Saia desse egoísmo, que aí pode ajudar muito.
Qual é a função da base, da fase de bebê e da infância para a consciência, excluindo o fator biológico? O problema todo aí da fase do bebê e da infância é o processo da pessoa se adaptar a colocar para a genética dela e se entrosar com a genética da família. Então, essa fase da infância, o problema da vida uterina é para isso. Agora, veja, essa hora é quando a consciência, ou a consciência no caso, ela aprofunda mais o choque consciencial. É nessa fase uterina, a fase da vida fetal. Então a gente tem que entender que o processo não tem jeito de você fugir disso. Agora, isso aí é uma coisa, vamos dizer, terrível. Por quê? A pessoa diminui, né? Ela que era um elefante vira uma formiga. Agora, o que é que se passa? A maior prova que isso é difícil é que são só os serenões que conseguem superar essa fase. Nem evoluciólogo, às vezes, não consegue superar a fase fetal. Então, a gente tem que começar a pensar no valor dessa autoconsciencialidade para superar essa coartação, esse restringimento que a imersão na matéria biológica do corpo exige da consciência. A gente tem que começar a pensar nisso. Quanto mais nós tivermos hiperacuidade, holomaturidade, essa autoconsciencialidade da realidade, da inteligência, da evolução, a inteligência evolutiva, mais nós vamos chegar a um ponto que vamos poder dominar isso quando nós chegarmos à condição de serenões. Quem é que está com o microfone aí? Por favor, que o Luiz está aqui firme. Joaquim, você não vai falar nada hoje? Você que às vezes opina tanto, você não vai falar nada sobre um assunto tão sério desse? É. Tem um atrás de você, ó. É. Bom, o que eu gostaria de falar é o seguinte, eu vi aqui que o Luiz falou na legislogia, né? A lei do maior esforço evolutivo. E aí você falou que sem fazer esforço, a gente não evolui. Nós não evoluímos, né? É isso? Então, eu queria dizer o seguinte, que o que eu acho é que a evolução ocorre sem se fazer nenhum esforço. Ela é inevitável na consciência. Não, né? Mas sem fazer nenhum esforço, a pessoa fica estagnada, que é justamente o que ele está combatendo, e ela regride. Ela não evolui. Isso é uma coisa. Você, isso é uma coisa que eu ainda não entendi, porque eu acho assim que a consciência, ela não, por exemplo, a cada microsegundo, ela não está evoluindo. Vamos supor, não, a pessoa estagnou. Natural. Por exemplo, fez uma porção de besteira. Vem lá, os serenões, etc., examina e fala assim, ó, é melhor ela ir para um outro planeta. Ela estava aqui nessa era da tecnologia. E ela vai para um planeta da era do Cro-Magnon. Certo, isso eu já entendi. Na minha Terra, isso chama regressão. Não, ou isso... não é? Alguém quer defender que não é regressão? Não, eu acho que ela, eu acho que ela regrediu na escola, mas ela continua evoluindo, é que nem o aluno que volta para o Mas ela continua evoluindo sem estudar, porque ela foi repetente. Não, repetência. Examina a repetência. Se voltar a ser Cro-Magnon, não, raciocina bem. Você está com o iPad, aqui ó, está com o iPad no dedão, faz assim, chega lá o seu dedão, vai ter que mexer com a lança. Gente, vamos pensar 5 minutos, que é regressão pior do que essa? Do iPad para a lança. Lance e olhe lá, se ele tiver já alguma ideia. Como é que vai ser? Que lança é essa que ele arranjou? Eu entendi o argumento.
Mas, por exemplo, o aluno que volta para o primeiro ano, ele estava no terceiro, repetiu, volta para o primeiro ano. Às vezes ele fica aprendendo as matérias do primeiro ano muito melhor de quem passou. Mas é lógico que vai, mas veja, o outro que estava na frente dele passa para outra série e dá uma banana para ele para trás. Tchau, hein? Tchau, hein? Quem é que vai chegar na serenologia primeiro? Adivinha? Aí que não sei. Aí, olha, é o cara que passou por outra série. Isso é uma coisa que eu tenho pensado já faz uns 2 anos. Já faz uns 2 anos. Aqui, ó, essa coisa escuta, daqui, vamos pensar só uma coisa. Eu e você estamos aqui como pré-serenões. Temos tanta gente que a gente conheceu que já são serenões. Eu deixo por sua conta para você identificar e descobrir. Bom, eu sei dessa história devido ao processo de ver os evoluciólogos, os serenões, o transmentor, a monja. Agora veja, você que é um companheiro de muito tempo, que a gente conhece. Ó. Milhões de anos. Certo. Não, isso tudo eu entendo, Só esse princípio da inevitabilidade evolutiva que tá. Sabe aquelas dúvidas cruéis que você tem assim? Eu penso, já conversei com você, Luiz, mas ainda não digeri. Luiz, você sabe que o Joaquim é um cara que estuda muito o processo de renovação, de reciclagem o tempo todo. Só que eu conheço tem mais de uma década que ele estuda o processo de reciclagem, não é? Acho que sim, né? Você está falando, eu acho que sim. Não, mas é. Às vezes você sabe coisas que eu Quanta coisa, quanta renovação, quanto esforço seu, de tudo quanto é jeito, até no exterior, de tudo quanto é jeito, ele faz força. Estou fazendo força. Pois é. Vamos ver se a gente decola. Né? Então, olha o esforço aí, olha o esforço. Agora o Pina falou assim que além do maior esforço. Mas esse negócio da inevitabilidade evolutiva eu ainda não digeri direito. A gente já conversou. Não, você tem toda a liberdade de não digerir. Você tem toda a liberdade, nós respeitamos seu ponto de vista. Agora, ó, cuidado com o Cro-Magnon. Tá ok. Pode falar. Não, sobre essa questão que ele está falando aí. Tá ligado? A gente pode considerar, não sei se vai resolver ou se vai complicar, a evolução absoluta e a evolução relativa. Do ponto de vista absoluto, a pessoa está sempre aprendendo realmente. Agora, do ponto de vista relativo, ela regride, ela não está evoluindo. Isso aí. Eu acho que são esses 2 conceitos que eu acho que você tem que... Aí nós podemos usar várias semânticas e condições para classificar mas é uma forma de raciocínio. A qualificação disso. Mas agora o problema é que a transmigraciologia é um fato, né? Vamos dizer assim, é um nec plus ultra, né? É uma coisa terrível, né? Então, eu acho. Uma das coisas mais bravas que tem nos nossos processos. Aí eu penso que o cosmos é a transmigraciologia. Aí eu penso assim que o delta, né, a variação absoluta pode ser tão pequena que compense a pessoa ir para ser transmigrada. Porque a evolução relativa dela está muito baixa. Eu acho Agora, que pode ser por aí, eu penso assim. Então vai ver que é isso, né, Valdo? Ela está falando na evolução relativa e na evolução absoluta. Isso. Então a evolução absoluta, ela sempre existe. Aquela evolução relativa é a regressão nossa. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês terrível. Se nós formos pensar a transmigraciologia, ela não começa conosco, consciex, não. Consciência, consciex, nada disso, não. Tem cães, por exemplo, que eu já vi, que a gente recolhe na rua, que ele não dá para ficar numa determinada família. Não há ambiente para ele. E não é a família que tem a culpa. É ele que não se adapta àquela família. Se o cachorro é assim, dentro da sinologia, já há uma transmigraciologia. Ele é obrigado a ir para outro lugar, já não tem jeito. Então, se nós começarmos a pensar, a transmigraciologia, ela é praticamente onipresente
nos diversos patamares e etapas do processo evolutivo do princípio consciencial. Se nós então formos examinar isso, viu, Joaquim, a coisa é mais séria, muito mais ampla se examinar. Eu estou dando um exemplo de cachorro, mas olha outros cachorros da vida por aí afora. Vocês vão achar muito mais do que isso. Você entende isso? O que ele quer dizer? Eu só estava pensando, eu acho que são coisas diferentes. Talvez deu a sensação que estavam falando a mesma coisa, mas para mim são coisas diferentes. Você trouxe um exemplo de regressão, eu acho que tem a estagnação, tem a evolução, digamos, inercial ali, a pessoa sem fazer muito esforço, fazendo pouco, e a evolução com maior esforço. Mas a hora que chega essa estagnação é uma regressão. Não adianta. Por isso que nós temos esse princípio, que eu uso isso faz mais de meio século. A consciência, ela é a vitalidade da vida, a vitalidade da própria vida, a essência da vida. Ela tem que ser dinâmica. Então, a consciência é igual a água, igual sangue, igual dinheiro. Se estagnou, apodrece. Esse apodrecimento na questão da consciência é a regressão. Quando ele estava falando, eu estava pensando na questão da biologia, porque também, a princípio, a gente pode pensar, né, que a biologia, a tendência, você pega lá as teorias lá desde o Darwin, a tendência é a evolução biológica, né, dos seres. Então, existe uma evolução natural, né, a evolução que está acontecendo. Natural, mas isso não é sem esforço. Né? O esforço que uma célula tem que fazer para continuar existindo como célula e não entrar num equilíbrio com o meio externo, fazer as trocas que são interessantes para ela, isso é um esforço constante. A própria evolução das espécies é um esforço muito grande dos seres vivos. Né? Então, se você pegar por aí, talvez ajude. Luiz, parabéns, muito bem. Muitas graças pelo seu esforço ao máximo. E os nossos comerciais, por favor. Olha, com isso eu estou esperando os novos verbetes e o livro, tá certo? Obrigado. As pontuações de hoje: 47 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 32 votos presenciais e 13 votos online. Hoje os recados são do Alexandre sobre o Congresso de Serenologia e da Invexis, o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, o Ivo sobre o Seminário de Pesquisa da OIC, a Rosângela sobre o IPC, o curso ECP1, e o Marcos sobre o Discernimento Cultural. Antes com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Informar que no próximo domingo, no final da tertúlia, vamos ter o sorteio mensal, mês de abril ainda, né, do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos sortear 2 livros, A Síndrome do Ostracismo e também o livro Onde a Religião Termina. E um curso, Assistenciologia, patrocinado pelo IPC. Então, todos os amigos que estiverem com assinatura ativa, vai concorrer a esses prêmios no domingo aí, do programa mensal da Enciclopédia da Conscienciologia. Lembrando que amanhã, o último dia do mês de abril, termina então a promoção para quem faz a renovação, a adesão durante o mês de abril, para ganhar um DVD do documentário histórico da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba. Então até amanhã ainda vale. Quem fizer assinatura, vale ainda, vai receber esse brinde. Obrigado. Boa tarde. Agora, dos dias 23 a 26 de junho, nós teremos no campus da Aracê, em Domingos Martins, o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Vão ser eventos realizados conjuntamente pelas duas ICs. Esse evento vai ser em benefício da construção do primeiro serenário aqui de Foz e também do programa Amigos da Enciclopédia. Nós vamos ter diversas atividades e debates. Para quem quiser maiores informações, pode acessar os sites da Aracê e da Acinvex. Muito obrigado. Pessoal, nós gostaríamos de avisar que hoje à noite, na realidade hoje à tarde, 18 horas, vai ter aquela palestra no discernimento, com o Piola. E a gente quer reforçar a importância de todo mundo participar,
né? A presença nossa ela é bem importante. Então, o pessoal que está aqui na tertúlia, o pessoal que está fora também, procure se programar e esteja no discernimento hoje, 18 horas. Tá ok? Obrigado. Boa tarde. O curso com 5 bairros do Conscienciograma de maio será realizado agora, no domingo, dia 1º. É um curso com participação de 10 alunos, nós ainda temos 3 vagas, e lá é elaborada a técnica da Consincobaia do Conscienciograma. O curso é promovido pela Conscius em parceria com o CAEC. As inscrições na recepção do CAEC. Próximo domingo, a partir das 3 da tarde. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a todos. Nesse próximo domingo também, agora no dia 1º de maio, nós vamos ter o 7º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai ocorrer no campus da OIC. O evento começa às 15 horas e vai até às 17h30. Vão estar presentes nesse evento o professor Antônio Pitaguari falando sobre autorresponsabilidade homeostática, a professora Silvana Kremer falando sobre autoconsciencioterapia, promovendo esclarecimento pessoal, e eu, Ivo, vou falar sobre autoconsciencioterapia e retilinearidade pensênica. Então estão todos convidados, o evento é com total gratuidade. Obrigado. Boa tarde, estou aqui para divulgar o ECP1. O ECP1 é um curso de imersão da Conscienciologia, né, do IPC, que ocorrerá nos dias 6 de maio, iniciando ao meio-dia, e finalizará dia 8 de maio, às 17 horas. Esse curso tem como objetivo a desestagnação do intermissivista, aproveitando o tema de hoje, a autoanálise mais aprofundada do holossoma, identificação de mecanismos de defesa do ego e eliminação destes, técnicas para desenvolvimento de trafores, aumento da lucidez pessoal na programação de metas da vida pessoal. Temos ainda 6 vagas. Mais informações, contato com DDD 45, telefone 2102-1448. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A gente tem atividade novamente essa semana, né? Final de semana, discernimento multicultural. A gente deve começar no sábado a recreação com ping-pong, para quem quiser relaxar um pouco, né? Fazer atividade física. Sábado à tarde a gente vai ver se já consegue, né? Mas tem atividade lá, profissional da Roper, da Sinvex e tal, mas domingo já é certo, tá? Então vão ser R$2, para quem quiser jogar. A princípio nesse final de semana vai ser livre. Né? Pagando R$2 a gente fica a tarde inteira lá, se distrai. E a outra atividade do final de semana, né, dentro desse leque maior de atividades aí de entretenimento, de integração social, é a confraternização musical. Estou vendo aqui que tem gente, Roberto, Emanuel, e a gente ontem já começou a planejar o festival de inverno. Então eu peço que todo mundo que está interessado, né, tem interesse em se soltar, né, em cantar ou tocar alguma coisa, apresentar como calouro mesmo, um talento seu. Procure a gente, porque faltam 2 meses, aí vai ser em julho, né? Então às 8h30, né, no horário do Cineclube, domingo, tem o nosso karaokê lá de confraternização e ensaios também, tá? Então é isso para esse final de semana, a gente conta com todo mundo aí. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é o primo patamar homeostático, a especialidade energossomatologia. O autor, o professor Maximiliano Heinemann. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.